estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você assistir às aulas e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, canetinha ou lápis de cor, borracha, lápis de escrever, palito de churrasco. Mas se você não tiver esse palito de churrasco, pode ser um lápis, tesoura e cola, certo? Eu vou dar um tempo para você pegar esse material. Vamos lá? Vamos fazer a revisão da aula passada. Na aula passada, nós falamos da ocupação e povoamento de Curitiba, imigrantes. Vimos pinturas e biografia de artistas curitibanos, mas com uma característica: esses artistas não nasceram em Curitiba, no Paraná, no Brasil, mas são imigrantes. Eles foram radicados. Lembra o significado da palavra radicados? Radicados quer dizer que mora, que vive em uma cidade. Então eles foram domiciliados, viveram, moraram aqui, certo? Vimos também objetos que muitas vezes os imigrantes trazem da sua terra natal para matar a saudade, para ter como lembrança. E os exemplos que nós vimos desses objetos? As roupas típicas, isso tem em vários países, mas ali está uma da Alemanha. O bonsai do Japão, a pêssegas da Ucrânia, os azulejos portugueses de Portugal, a culinária da Itália, porta-joias da Alemanha, a matrioska, um brinquedo da Rússia, e o masbarra, que é o colar de contas dos sírios, certo? Recordamos também da Vila de Curitiba, que recebeu vários imigrantes. Vamos ver o que a Vivi vai nos falar? Vimos que a Vila de Curitiba recebeu muitos imigrantes. Vamos recordar os imigrantes que ajudaram a ocupar e povoar nossa cidade? Africanos, alemães, argelinos, austríacos, belgas, espanhóis, franceses, ingleses, italianos, japoneses, libaneses, poloneses, portugueses, russos, sírios, suíços e ucranianos. Porém, a gente viu que foi na época, que era a Vila de Curitiba. Hoje tem muitos outros imigrantes e nós vimos isso observando esse gráfico que mostra a origem dos estudantes migrantes que estavam matriculados nas escolas municipais de Curitiba em 2020, no ano passado. Se a gente for ver aqui embaixo, tem 47 países diferentes, países de origem. Tem também aquele que eram do Brasil, que foram para fora, foram alfabetizados, aprenderam uma língua de outros lugares e retornaram também, certo? Então, com esse gráfico, nós vimos que o número de imigrantes na nossa cidade ampliou bastante. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 20 e que vamos continuar com esse tema: ocupação e povoamento de Curitiba e imigrantes. Hoje nós vamos falar de onde os imigrantes vieram morar aqui na cidade. As colônias, que se transformaram em bairros aqui na capital do estado do Paraná. Então,
pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo a aula 20, História e escreva imigrantes. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá! Há algum tempo atrás, nós estudamos o seguinte, que nós moramos no planeta Terra. Que o planeta Terra é formado por continentes, que são massas grandes de terras cercadas por mares, oceanos. No planeta Terra tem 6 continentes, sendo eles África, Ásia, Europa, Oceania, América e Antártida. Moramos no continente americano. Ali aparece a América do Sul. Cada continente é dividido em vários países. Moramos no Brasil. O Brasil é o 5º maior país do planeta Terra. O Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, onde fica a capital Brasília. Nós moramos no estado do Paraná. Os estados são divididos em municípios ou cidades. O Paraná possui 399 municípios. Curitiba é um desses municípios. Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná. Isso tudo nós vimos em aulas passadas, lembram disso? E a nossa cidade é dividida em 10 regionais. Cada regional tem uma rua da cidadania, que funciona como um braço da prefeitura ou subprefeitura nos bairros, oferecendo serviços públicos à população, além de comércio e lazer. As ruas de cidadania são instituições criadas pela prefeitura de Curitiba. Você não vai ter regionais em outras cidades, é uma característica da nossa cidade, até para descentralizar alguns órgãos públicos, facilitando o acesso da população a diversos serviços nas áreas de saúde, justiça, policiamento, educação, esporte, habitação, meio ambiente, urbanismo, serviço social, abastecimento, entre outros. Então vamos conhecer as ruas da cidadania aqui de Curitiba? Tem a Rua da Cidadania do Bairro Novo, da Boa Vista, do Boqueirão, do Cajuru, SIC, que quer dizer Cidade Industrial de Curitiba, da Matriz, do Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara. E na cidade de Curitiba, as regionais também são divididas em bairros. Bairros são divisões geográficas da cidade para facilitar a localização e também alguns estudos e pesquisas, determinando por áreas,
pensando que a cidade cresce rapidamente. Atualmente, Curitiba tem 75 bairros. Pode mudar? Pode sim, se a cidade crescer ainda mais. E agora você vai fazer uma atividade. Eu quero saber qual o bairro que você mora e conte o que tem no bairro que você mora. Vou dar um exemplo. Eu moro na Lindóia e no meu bairro tem paróquias, tem escolas, tem comércio, tem lazer, tem praça, certo? Agora é a sua vez. Escreva o bairro que você mora e o que tem no seu bairro. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
continuar? E a Vivi tem uma pergunta bem interessante. Tenho uma curiosidade. Quem escolhe os nomes dos bairros? E você sabe disso? Vamos ver alguns bairros de Curitiba e como que foram escolhidos os nomes deles, certo? Por exemplo, o bairro Alto da Rua 15. E ali tem duas coisas que tem no bairro. Tem a caixa d'água do Alto da 15 e o Museu do Expedicionário. Se a gente perceber, alguns nomes são autoexplicativos, como Alto da Rua 15, localizada em uma das partes mais elevadas da cidade. Outro nome autoexplicativo, Bairro Alto. E ali tem a vista de uma avenida do Bairro Alto e o Centro Cultural Vilinha, que nós até já vimos nas aulas. O bairro está localizado em uma das partes mais elevadas da cidade, o que explica seu nome. E esse bairro tem uma característica bem interessante. Fica perto do Rio Atuba. Há indícios de materiais arqueológicos que comprovam que os exploradores de Paranaguá se instalaram nessa região no século XVII. E olha esses bairros. O bairro Auer e Fani. Do bairro Auer eu coloquei ali a Praça Dom Geraldo Fernandes, que fica perto do terminal. E Fani, a Avenida Santa Bernadette. Esses bairros têm esse nome porque receberam uma referência dos imigrantes alemães, Roberto Auer e de sua esposa Fani. Eles eram proprietários de uma área de 500 alqueires, a qual ia do Rio Belém até quase o bairro do Novo Mundo. Quando o seu Roberto faleceu, os herdeiros repartiram as terras e lotearam. Um dos terrenos recebeu o nome de Bairro Auer, em homenagem ao seu Roberto, e o outro a Vila Fani, que homenagem à esposa. Vamos ver mais? Abranches. E dois pontos assim de referências bem importantes lá. A ópera de arame e a pedreira Paulo Leminski. Esse bairro homenageia uma figura ilustre que faz parte da história da cidade. Abranches homenageia então o ex-presidente da província do Paraná, Frederico José Cardoso de Araújo Abrantes, que foi presidente da província de 13 de junho de 1873 a 2 de maio de 1875. Ele que deu consentimento para que os imigrantes poloneses ocupassem a região. E alguns bairros fazem referência religiosa à fé das pessoas. 3 bairros fazem referências a santas, que é a Santa Cândida, Santa Felicidade e Santa Quitéria. E 6 a santos, que é o Santo Inácio, São Brás, São Francisco, São João, São Lourenço e São Miguel. E ali na imagem nós temos o bairro do São Brás, que tem ali a vista aérea, o bairro da Santa Cândida, que tem a paróquia da Santa Cândida. E tem uma curiosidade também. Esse bairro faz divisa com o município de Colombo. Antigamente era habitado por poloneses, italianos e também por brasileiros, é lógico, né? O bairro de São Francisco, perto da catedral, e nessa região instalaram-se os primeiros moradores quando mudaram para o centro de Curitiba. O bairro do Santo Inácio, na sua origem havia muitos imigrantes italianos, poloneses, silesianos e galicianos. E eram à margem do Barigui, e eles chamavam esse lugar de Nova Polônia. E na imagem também tem a Santa Quitéria, a paróquia, em homenagem a essa santa, e no início seus moradores eram dos mais variadas origens, mas tinham mais alemães, poloneses e italianos. E agora vamos falar de Santa Felicidade, né? Ali tem 2 lugares de Santa Felicidade, a Casa dos Arcos e o Portal de Santa Felicidade. A ocupação mais intensiva da região de Santa Felicidade ocorreu a partir de 1878, com a chegada dos imigrantes italianos. A colônia então criada recebe esse nome a pedido dos ex-proprietários, em memória à senhora Felicidade Borges, uma portuguesa.
Depois, em 1891, inaugura a primeira igreja do bairro, chamada de Santa Felicidade, mas daí era por causa da santa, certo? Hoje é conhecido como bairro Italiano de Curitiba. Possui casas em estilo colonial e é possível encontrar adegas que vendem vinhos, sucos e restaurantes típicos na avenida principal, que é de paralelepípedo, como aparece ali na primeira imagem, certo? E olha que interessante o que a Vivi veio nos falar. Percebi que os imigrantes estão presentes na origem dos bairros de Curitiba. Ao chegar à cidade, os imigrantes formavam colônias. Até nós estudamos isso em outra aula. Formavam colônias de povoamento. Como o nome já diz, era para povoar, habitar, cultivar, desenvolver negócios com o cultivo da terra. Muitas dessas colônias acabaram virando bairros da cidade. Vamos ler um texto que fala do povoamento e ocupação de Curitiba pelos imigrantes? História e migração. O traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes, que contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram indígenas, portugueses e espanhóis. Com a emancipação política do Paraná, em 1854, e o incentivo governamental à colonização na segunda metade do século XIX, Curitiba foi transformada pela intensa imigração de europeus. Em 1872, a presença dos alemães no núcleo urbano já era notável. Eles iniciaram o processo de industrialização, incrementaram o comércio, introduziram modificações na arquitetura e disseminaram hábitos alimentares. Os poloneses chegaram em 1871 e criaram as colônias de Santa Cândida, Orleans, Lamenha, Pilarzinho e Abranches. Atuaram basicamente na lavoura e no comércio. Hoje formam em Curitiba a maior colônia polonesa no Brasil. Os italianos vieram para Curitiba em 1872 e, em 1878, criaram a colônia Santa Felicidade. Assim como os poloneses, eles vendiam na cidade de carroça sua produção de hortaliças. Os ucranianos vieram em 1895. Estabeleceram-se na colônia do Bigorrilho. Os japoneses marcaram presença em Curitiba a partir de 1915. Em 1924, deslocaram-se para cá em maior número e fixaram-se nos bairros do Uberaba, Campo Comprido e Santa Felicidade. Os sírios e libaneses, no início do século XX, estabeleceram-se no comércio de roupas, sapatos, tecidos e armarinhos. Em função das características de suas lojas, ocuparam a área central da cidade. Os primeiros imigrantes vendiam as novidades às colônias mais distantes, viajando em lombo de bue e batendo de porta em porta. Curitiba também guarda marcas da presença negra, embora esta seja pouco documentada. A escravatura existiu no Paraná ao longo dos ciclos econômicos e na construção de obras gigantescas, como a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. Bem interessante esse texto, que conta um pouquinho quando os imigrantes chegaram, onde se estabeleceram na cidade, qual o trabalho que realizavam. O que mais destaca é que os imigrantes ajudaram no povoamento, ocupação e desenvolvimento da cidade de Curitiba. E quando eu fui lendo, eu fui lembrando de algumas coisas que nós já estudamos, certo? E a Vivi veio lembrar uma coisa bem interessante.
Existem histórias curiosas sobre o nome de alguns bairros de Curitiba e tem a ver com os imigrantes também. Quero aprender. Então vamos lá, vamos aprender? Umbará. Ali tem o Parque Lago Azul e a Paróquia São Pedro. Quando os imigrantes italianos chegaram na colônia, viram que era uma terra boa, era fértil, ótima para o plantio. Mas quando chovia, transformava-se num terreno argiloso, um verdadeiro barral. Na pronúncia, dos imigrantes italianos do século XIX, com os seus sotaques característicos, eles falavam que a terra com chuva era um barral. E ficou. E esse bairro acabou sendo conhecido como Umbará. E tem uma curiosidade também. Você sabia que esse bairro era caminho dos tropeiros, que também estudamos em outra aula? E o Bacaxiri, que tem ali a vista aérea do Parque Bacaxiri e o Aeroporto Bacaxiri. Tem uma lenda famosa. Diz que o nome desse bairro se dá a um francês que vivia na região e tinha uma vaca chamada Chéri, querida em francês. Quando ele chamava, o homem gritava Bacaxiri, Bacaxiri, um misto de português com francês, que teria inspirado então o nome do bairro para Bacaxiri. E olha lá a ideia da Vivi. Vamos conhecer lugares de Curitiba que homenageiam os imigrantes? No ano passado até nós vimos alguns lugares e até nas aulas anteriores. Conhecemos a Praça Zumbi dos Palmares, em homenagem aos imigrantes africanos, o Bosque de Portugal, em homenagem aos imigrantes portugueses. Mas tem mais. Na cidade de Curitiba tem muitas ruas que têm nome de países como Avenida República Argentina, Rua Holanda, Rua Nicarágua, Rua Canadá, Rua Portugal, Rua Colômbia, Rua Bolívia, Rua Venezuela, Rua Argélia, Rua Egito, Rua México, Rua Tunísia, Rua Líbia, Rua Etiópia. Tem mais uma, Rua Estados Unidos. Quantas ruas com nome de outros países? E eu não coloquei todas ali, tem muito mais. A ideia de dar nome dos países às ruas também homenageia os imigrantes que vieram desses países e ajudaram no crescimento da cidade. E vamos conhecer outros lugares? A Praça da Espanha, que fica no bairro do Bigorrilho. Na praça tem também o Farol do Saber Miguel de Cervantes, que é um escritor espanhol. Tem serviço então de biblioteca de internet. No sábado acontece a Feira de Antiguidades. São comercializados selos, brinquedos, moedas, eletrodomésticos e vários outros objetos. E até de vez em quando aparece até carros antigos. Vamos ver outro? Bosque Papa João Paulo II. O bosque faz homenagem ao Papa João Paulo II, mas também ao povo polonês. Tem casas construídas em arquitetura típica polonesa, com toras de eucalipto. E são toras que são encaixadas. Então não tem prego não para formar a casa. Bem diferente. Uma das casas é uma capela. Essa foi visitada pelo Papa quando ele esteve em Curitiba. Outra casa apresenta um acervo com lembranças da visita do Papa ao Brasil. Há ainda alguns maquinários antigos utilizados pelos poloneses na época da sua primeira imigração em 1871 e fica no bairro do Centro Cívico. O Memorial Ucraniano, que está localizado no Parque Tinguim. No local tem uma réplica da mais antiga igreja ucraniana do Brasil. A mais antiga fica em São Miguel da Serra do Tigre, situada na cidade de Malé, no interior do Paraná. E também tem uma pêssega gigante, bem bonita, certo? A Praça do Japão. Nessa praça existem várias cerejeiras enviadas do Japão pelo imperador nipônico. Podemos ver ali, uma delas até na imagem, certo?
Também tem o portal japonês, tem a Casa da Cultura, a Casa de Chá, e fica no bairro do Batel. Outro lugar, o Memorial Árabe, fica na Praça Gibran Khalil Gibran, perto do Passeio Público e do Colégio Estadual do Paraná. Lá tem uma biblioteca e uma pinacoteca. Pinacoteca que tem exposição de obras de artistas. E lá, como é o Memorial Árabe, as obras dos artistas árabes, certo? Outro lugar, o Bosque Alemão, que fica no bairro Vista Alegre, que tem várias atrações, como a trilha do João e Maria, a biblioteca infantil, que é a Casa da Bruxa, o Oratório de Bach e a Torre dos Filósofos. Outra é o Parque Gon. Recebeu esse nome devido à Casa Gon, que foi construída pelo empresário inglês Henry Gon. O parque é bem recente, ele foi inaugurado em 2019, com elementos que lembram os imigrantes e a cultura do país do Reino Unido. E você percebeu que quando eu estava falando desses lugares, no cantinho aqui tinha umas bandeiras? Você percebeu isso? Essas bandeiras são dos países de origem dos imigrantes. E a Vivi tem uma dúvida. Por que existem as bandeiras? Mas agora nós estamos falando das bandeiras dos países. Nada de lembrar dos bandeirantes e suas expedições, mas das bandeiras dos países. A bandeira de um país é um símbolo visual que representa. As cores e os desenhos representam significados diversos e que eram representativos às pessoas que governavam o país na época que a bandeira foi criada. Tanto que as cores passaram a representar o país. Por exemplo, quando eu falo verde e amarelo, você já relaciona com a bandeira do Brasil, os brasileiros. Quando eu falo verde, branco e vermelho, aí tem várias bandeiras, mas eu lembro dos italianos, branco e vermelho, dos japoneses. E para quem está longe, do seu país de origem, também é um símbolo de patriotismo e de lembranças, de saudades. E a Vivi trouxe uma sugestão de atividades. Vamos fazer uma atividade de pontilhismo com as bandeiras dos imigrantes? Vamos lá? Para fazer essa atividade, nós vamos utilizar palito de churrasco, uma folha branca, cola e tesoura. Eu vou dar um tempinho para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos lá, nós vamos fazer bandeirinhas. Só que essas bandeirinhas nós não vamos desenhar e pintar normalmente. Nós vamos fazer com a técnica do pontilhismo, que é feita com pontinhos. Eu até já fiz algumas aqui. Fiz da África do Sul, da Suécia, da Colômbia, do Japão e da França. Vamos lá? Uma folha de sulfite vai dar para fazer 4 bandeirinhas. Você pode fazer quantas você quiser, mas agora nós vamos fazer uma. Então pegue lá a folha, dobra no meio, vinca bem, porque eu vou precisar dessa dobra aqui para recortar depois. Abro, vou dobrar no meio de novo, mas no outro sentido. Também vou vincar bem e abrir. Então, deu 1, 2, 3, 4. Vou recortar. Certo? E aqui eu vou desenhar minha bandeira. Mas eu tenho que deixar um espaço para colar daí o palito de churrasco. Eu já fiz algumas aqui, ó. Fiz aqui a bandeira do Chile e a bandeira da Argélia, certo? Então, ó, vejo que essa parte aqui, ó, eu deixei em branco. Daí eu pego
minha canetinha, o meu lápis de cor e vou fazer pontinhos. Deixa eu ver a cor, esse aqui de azul. Ó. Um do ladinho do outro, fazendo vários pontinhos, certo? Ó, não é risquinho, é pontinhos mesmo. Como eu fiz aqui. Depois que eu terminar toda a pintura, vou pegar o meu palito, vou passar cola do lado contrário de onde eu fiz a pintura e vou enrolar o palito. Tem uma parte, às vezes, que o palito tá pontudo, se estiver machucando, corta a pontinha ali, certo? O meu, no caso, tem uma parte que não tem a pontinha. Só tem nessa, então eu cortei para não acontecer de eu me machucar. Pode até pedir para um adulto te ajudar. E daí você vai enrolar. Colando, então, a sua bandeira, como eu fiz ali as outras. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
aí, já terminou a sua bandeira? Enquanto você estava fazendo a sua, eu fiz a minha. Bandeira da Argélia. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima semana e nós ainda vamos falar mais um pouquinho sobre os imigrantes. Se cuidem!